Olá pessoal, é com grande satisfação que abrimos mais uma edição dos Depoimentos Cariocas. Nesta série, o Arquivo Geral da Cidade vem registrando as impressões, as memórias e as reflexões de personalidades aqui da nossa cidade. Isso é um trabalho fundamental para a preservação e também para a documentação do que foi feito e um ponto de partida para a gente contar a nossa história. E no 5º episódio da temporada de 2022, o entrevistado é Walter Firmo, um dos grandes nomes da fotografia brasileira, carioca do Irajá. Ele vem relembrar não só sua trajetória, como também as grandes fotos que fez. E mais do que retratar imagens, Walter Firmo retrata sentimento, retrata mensagem, retrata a boa cultura carioca. Tenham todos uma boa entrevista. Muito obrigado. Obrigado, secretário Tony Chalita. Olá, todas e todos. Hoje é dia 5 de maio de 2022 e é com prazer que eu abro os trabalhos para receber o 5º entrevistado dos nossos depoimentos cariocas. Um cara que já contou tantas histórias através das suas fotografias, sejam de presidentes, ritmistas, pipoqueiros, baianas de tabuleiro, pais de santo, internos de instituições psiquiátricas, pescadores, centroavantes, caciques, malandros, festas populares e folclóricas, enfim, tudo que compõe o universo fotográfico, poético, social e humano de Walter Firmo. Walter Firmo Guimarães da Silva é carioca do dia 1º de junho de 1937, sendo o filho único de Dona Maria de Lourdes Guimarães da Silva e do seu José Batista da Silva. A mãe queria que ele fosse médico. Ele próprio cogitou ser padre e depois ensaiou uma carreira de cantor. Mas valeu, no fim das contas, a importância do olhar, um exercício que começou desde cedo com grande contribuição do pai, que, aliás, foi quem o presenteou com sua primeira câmera profissional, uma Rolleiflex, que o seu Batista trouxe lá da Europa, de uma viagem que fez como profissional, que era da Marinha Mercante. Depois de estudar na Associação Brasileira de Arte Fotográfica, a ABAF, Firmo pegou a Rolleiflex e foi bater na porta da redação do jornal Última Hora, onde ingressou em 1955, primeiro como aprendiz, depois como fotógrafo. Já em 1959, transferiu-se para o Jornal do Brasil. Depois passou pela redação da revista Realidade, em meados da década de 60, pela Manchete, de 66 a 71, depois Veja, de 74 a 79, e tantos outros veículos de imprensa. De redação em redação, conquistou reconhecimentos importantes como o Prêmio ESSO de Reportagem, em 1963, o Golfinho de Ouro do Estado do Rio de Janeiro, em 1985, e uma série de primeiros lugares nos concursos internacionais da Nikon. Além dos veículos impressos onde trabalhou, sua obra ficou conhecida do grande público através dos livros que fez, um deles chamado Rio de Janeiro, Cores e Sentimentos, dedicado à nossa cidade em 2002, e de incontáveis exposições pelo Brasil e também fora do país, em cidades como Havana, Paris, Buenos Aires, Houston e Moscou, entre outras. Também contribuiu para a fotografia brasileira, formando novos fotógrafos, e como diretor do Instituto Nacional de Fotografia, o Infoto, da Funarte, cargo que ocupou de 1986 a 91, a convite do economista Celso Furtado, então ministro da Cultura. Em maio de 2018, seu arquivo fotográfico, com impressionantes 145 mil itens, passou a ser abrigado em regime de comodato pelo Instituto Moreira Salles, que, aliás, acaba de inaugurar uma exposição toda dedicada a ele, Walter Firmo, ocupando 2 andares do prédio do IMS, na Avenida Paulista. Muito obrigado, antes de mais nada, Firmo, pela participação nos nossos depoimentos cariocas. Eu vou começar a nossa conversa pedindo para você contar o seu Era Uma Vez, para você descrever as primeiras imagens, sons, cheiros, as primeiras lembranças da sua infância. Firmo, você é carioca de onde?
Um bom dia a todos. Estou aqui para responder as suas perguntas. Fiquem à vontade. Eu sou carioca de Irajá. Na verdade, entre Cordovil e Irajá, na rua Comandante Coelho. Né? Fui forjado nesse bairro e parido em São Cristóvão, um bairro tradicional carioca, por sinal até perto do meu Vasco da Gama. Enfim, fui primeira infância com a minha avó, que viveu até os 5 anos. Eu estava ali, sempre nos quintais, né? No quintal da casa dela, onde era um pomar, cheio de árvores frutíferas, e onde eu, prisioneiro, porque ela não me deixava brincar com a criançada da rua, coisa de vó, né? E eu via o céu azul, os balões vermelhos, eu via as folhagens das árvores, e acho que me tornei poeta de um imaginário exatamente nessa época. Foi assim o meu início, vendo valores visuais, né, que ficaram gravados na minha memória. Firmo, fala mais para mim da tua avó, Dona Teresa, que foi uma figura importante na tua formação, né? Imagino que nesse pomar, que era o teu mundo, você não só via o céu e as folhas, né? Acho que você imaginou muita coisa também e você se formou muito também nessa tua relação com a vovó, né? Ah, sim, minha avó, ela me criou, então, a mãe da minha mãe, a Teresa, e eu primogênito de 15 netos que ela teve. Mas o neguinho aqui, que foi o primeiro, ela não lhe faltava a coxinha de galinha, melhor era para mim. O peito do frango, melhor era para mim. A sobremesa, melhor era para mim. Aquela coisa de vó pela primeira vez. Então, enquanto a filha dela, Maria de Lourdes, minha mãe, se enroscava nos abraços e beijos com o negro de Monte Alegre, do estado do Pará, meu pai José, o que acontecia é que eles queriam viver o romance dele, não queria atrapalhação de criança no meio. E eles, então, alugavam os quartos das casas familiares, que naquela época era muito comum, e perambulavam pelos subúrbios cariocas. Né? Mas a minha avó era uma pessoa de uma sublimação assim, constante. Não é coisa de vó mesmo, de vô, né? Eu hoje sou avô, idolatro os meus netos e tenho por eles grande afeição. E ela estava cumprindo seu papel, né, humanitário, de proteger aquilo que dizem que os avós são pais pela segunda vez. Vó Teresa era carioca, Firmo? A avó Teresa era paraense, né? Minha mãe, toda a minha família, meus tios, né? E minhas tias, eram 5. Eles vieram de Belém do Pará para tentar a sorte aqui no Rio de Janeiro, né? O meu avô era maranhense, minha avó era do Rio Grande do Norte, mas não sei historiar agora para você como é que ela foi parar em Belém do Pará, mas depois todos vieram para o Rio de Janeiro. E um fato interessante é que meu pai, que era xirimbabo é uma espécie de um jovem escravo, né? Que pode, uma família abastada pode ter a criança de 8 anos, né? Enfim, pode dar estudo, educação a essa criança, mas, em compensação, essa criança tem que arrumar a casa, varrer a casa, essa coisa toda como era antigamente. Meu pai foi um xirimbabo. E meu pai, quando ficou adolescente, aos 15, saiu da casa onde ele estava, né, refestelado, e andando pelas ruas de Belém, ele viu lá um aviso da Marinha que precisava de jovem rapaz para seguir carreira militar. E ele foi um desses. E chegando lá, de um físico invejável, meu pai tinha 1,72 m, acho que, né? E troncudo, enfim, raçudo, meu velho. Né?
brigava com 3, 4 anos na rua. Eu vi isso quando criança. Eu botava os caras para correr. Aí ele filiou-se à Marinha de Guerra, como fuzileiro naval, enfermeiro, e veio para o Rio de Janeiro. E, curiosamente, um colega dele de farda disse assim: você precisa ir em casa na casa do Gaspar. Eu conheci as minhas irmãs, olha só. E aí conheceu a mais velha, que era a minha mãe Lourdes, e aí elaborou-se um chamado romance, e aqui estou a vos falar. Muito bem. Ô, Firmo, um dos entrevistados que a gente já teve aqui nos Depoimentos Cariocas era também do Irajá, o querido compositor e escritor Ney Lopes. Meu irmão. Pois é, um pouco mais novo que você. Ele descreve o Irajá como um bairro de características rurais na infância dele, nos anos 40. É isso mesmo? Era um lugar rural? Era sim. Nos anos 40, eu nasci em 37, eu acredito que com 3 anos de idade, eu estava no ombro do meu pai, ali andando pela esqueci agora, a estrada da Água Grande, que liga o Irajá, ali onde tem um cemitério, até, me parece, nas raias de Cordovil, né? Então, exatamente, eu morava num lugar que ficava entre Irajá e Cordovil, na rua Comandante Coelho. E certa vez, numa madrugada, me lembro bem, eu no ombro do meu pai, minha mãe do lado, eles caminhavam na escuridão dessa estrada, e eu via, né, naquela luz de quarto crescente, que iluminava de uma forma assim, muito fraca, toda uma pradaria onde se constituía de árvores, né, e tinha um gado pastando, né, e ali talvez eu tenha sido uma visão fotográfica pela primeira vez nessa idade. Sim, era um lugar assim fantástico em relação a que só tinha natureza. Tua primeira escola foi no Irajá? Que eu me lembro foi no Recife, porque aos 5 anos meus pais me tomaram, né, e meu pai foi servir, né, lá na cidade de Recife. Foi logo após a guerra. Eu deveria ter os meus 6, 7 anos. Né? Eu lembro ainda daqueles marinheiros, né, americanos, às 5 da manhã, 6 horas da manhã, embriagados, sei lá, num famoso bar que tinha na época, ali, no início da Praia do Pino. Então, respondendo a essa pergunta, eu lembro que, com 7, 6 anos, eu estudava ali no Recife. Me lembro da professora, esqueci mais o nome dela, mas, assim, estudando, a minha primeira escola foi no Recife. E aqui no Rio você estudou onde? No Rio, no Grajaú, onde eu morei na rua Beira Vasconcelos, e tinha próximo, 200 metros, uma escola, que eu não vou me lembrar o nome, mas meus pais investiram muito na minha educação, sempre com bons colégios, né? E do Grajaú, prosseguindo essa questão do Estatuto que veicula a educação, eu me lembro que, depois do Grajaú, eu fui para o Ateneu Brasileiro, na rua 24 de Maio, entre Engenho Novo e aquele ano, por ali, e fiz todo o meu ginásio, né? E depois do ginásio, aqueles 3 anos, que eu já poderia fazer faculdade, mas optei pela faculdade da vida, sendo fotógrafo. Você já falou, enfim, da sua ida para Recife com seus pais, e isso deve ter sido uma marca importante na tua formação, do teu repertório, da tua bagagem, né, que você vai levar pela vida, enfim, as imagens e tudo mais.
E tem um outro traço interessante, que é essa coisa de você ser um carioca, mas ser filho de duas pessoas que vieram do Pará, quer dizer, ser filho de duas figuras da Amazônia que vieram para cá, como você falou, tentar a sorte, né, na então capital do país. E a Amazônia vai ser um capítulo importante da tua vida, né? Eu queria saber, assim, nossa série é Depoimentos Cariocas, o assunto aqui é Rio de Janeiro, mas eu queria abrir um parêntese para você falar um pouco dessa tua relação com a cultura amazônica, o quanto que isso é importante para você e o quanto que isso vai ser importante ao longo da tua trajetória. Deixa eu me recompor nessa questão do esquecimento, né? Logo quando eu voltei de Recife, a gente ficou um ano aqui, né, no Rio. Meu pai foi, de novo, foi endereçado pelas autoridades, lá, o seu chefe, para Corumbá, né, onde a Marinha tem Ladário, que fica a 6 quilômetros de Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Ele foi, no Rio Paraguai, ele foi destinado a servir lá. E, falando em termos de educação, eles me colocaram numa escola de padres lá, né, e jesuítas. E eu queria até ser padre, com 11 anos, por aí assim. E já certamente não seria um padre, porque eu já espargia nas paredes algumas coisas viscosas na questão da sexualidade, e certamente o voto de castidade, para mim, ficaria mais distante. Mas voltando à questão da Amazônia, aos 17 anos, meu pai me levou para conhecer a mãe dele, a minha avó, Camila, uma negra retinta, né? E Camila era um nome muito comum naquela época, porque na orgia da borracha amazônica vieram muitas mulheres da França ali para dançarem, né? Enfim, aquela coisa da sociedade que trabalha mais de madrugada, né? E ficam acordadas ali dançando, isso em Manaus. Então, o que eu conheci de pessoas que se chamavam, né, Camila, não está no gibi. E aí, a diferença brutal do Rio de Janeiro, onde residia a minha família de pele clara, eu conheci os negros, né, parentes do meu pai. E nessa cidade ali, com fronteira, Monte Alegre, onde o rio Amazonas é mais largo, naquela época tinha 6 quilômetros, certamente, de largura, e a cada ano, isso já tem o quê? Já mais de 60 anos, por aí. Hoje ele deve estar muito mais largo, porque a cada cheia, em cada ano, ele vai se alargando. Mas então, aquela coisa de uma fartura de peixes, né? E tudo a diferença, a selva magnífica, verde, que só. Tudo isso me atraía muito, né? E a composição também humana de pessoas humildes, simples, né? Meu pai nasceu numa palafita na beira do Rio Amazonas. A palafita é uma casa que fica erguida em cima de uns palitos, vamos dizer assim, para evitar enfim, quando o rio sai, né, invade as suas margens, para que não fique, não invada a sua casa. Então, para vocês verem, diante de tudo isso, a Amazônia passou sim ser um centro de atração para mim, onde com 17 anos, 18, 19, eu comecei a passar sempre que eu podia, a cada ano, passar um bom período por lá. Então, quando o Jornal do Brasil te manda para lá para 1963, para passar um tempo lá fotografando, fazendo as fotos, né, que iriam te render o Prêmio ESSO, você já não era totalmente um estranho, né, naquela história. Fiz até um filho lá, que hoje é procurador da República. Mais tarde ele veio, né, por uma questão de consciência minha, sabendo que ia ser pai, eu digo, enfim,
Mas com 11 anos ele veio para o Rio de Janeiro, porque eu queria que ele estudasse e não queria ficar com culpa em relação a uma coisa que eu sempre detestei de nós, homens, que ficam vagueando seus sêmenes por várias regiões, por várias partes do mundo, e esquecem das mulheres que vão dar um filho para eles e não dão nome aos seus filhos, não os alimentam, enfim. E isso não aconteceu com meu filho Luiz, que veio para cá, gostava de estudar, revelou-se depois como um advogado. E sendo advogado, ele poderia, de repente, galgar outros posicionamentos, né, nessa cultura da justiça. E optou em ser, e hoje é procurador. Mas eu esqueci da pergunta que você tinha me feito em relação ao prosseguimento Eu estava falando da Amazônia nessa série de matérias que o Jornal do Brasil publica e que valem para você o Prêmio ESSO. Eu queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência. Já avançando um pouco no tempo, depois a gente volta aqui na cronologia. Certamente. O Prêmio ESSO, que me foi distribuído, não foi de fotografia, foi de texto. Aquela coisa que minha mãe e meu pai se preocuparam com a minha educação. Eu tenho um dom de escrever. Eu acho até que se eu não fosse fotógrafo, eu ia morrer de fome, né? Imagina a cultura de quem é no Brasil. Mas eu gosto de escrever. E o Alberto Dines, que tinha trabalhado comigo na última hora, que depois nos encontramos no Jornal do Brasil, uns 4 anos mais tarde, ele era o diretor da redação. E eu, pensando em fazer uma grande reportagem sobre os ribeirinhos amazônicos, né, na sua constituição física amorosa, na questão da religião, né, na questão da falta dos médicos e na postura da defasagem militar, tudo isso. Eu criei, me uni ao Dines com um mapa e mais ou menos perfilei aonde eu queria ir, né, fazendo esse trabalho onde eu escreveria a reportagem e fotografaria. E ele topou. Eu acho que foi... até hoje, eu não sei como o Dines, é porque tinha uma coluna a cada segunda-feira, na última hora, e eu, como fotógrafo, ficava no Maracanã e nos campos de futebol, né, quartas, sábados e domingos, fotografando atrás do gol. E o nome da coluna era Atrás do Gol. E então eu escrevia toda segunda-feira o que os jogadores falavam durante uma partida, no qual eu escutava algumas coisas. E foi de sucesso. Então ele achava que eu teria fôlego para escrever uma reportagem, né, onde entraria totalmente essas observações, nada relacionadas ao esporte, né? E ele acreditou, que eu acho até que foi uma coragem dele tamanha, porque eu nunca tinha escrito uma reportagem. Foi uma série de 5, né, que era uma página de fotografias e outra página de texto. Maravilha. Eu queria saber de você o seguinte agora, voltando ao Firmo menino, Firmo adolescente, a Amazônia chegava para você por todas essas informações dos seus pais, a partir de um certo momento com viagem também, mas também chegava por revista, quer dizer, você também acompanhava, você viajava não só para a Amazônia, mas pelo mundo todo nas páginas das revistas, e eu queria que você falasse um pouco, especialmente da revista O Cruzeiro, que eu sei que tem uma parte importante na tua formação, e os fotógrafos também que você passou a curtir ali naquelas páginas. Por volta de 1960, quando eu me transferi para o Jornal do Brasil, tinha um fotógrafo americano chamado David Zing, que tinha uma cor esplendorosa, né? E ao ver os ensaios fotográficos dele, publicados na Manchete, sobre a Amazônia,
sobre Brasília, sobre o Rio de Janeiro, sobre a Bahia, sobre o Estado Gaúcho, né, lá dos Pampas, enfim. Era uma solenidade, né, visual, colorida, que eu nunca tinha aprendido que o nosso país era tão cheio de cor. E aquilo me marcou de uma forma tamanha que eu disse, poxa, eu quero fazer isso também. E tive a sorte que depois desse prêmio, em 1963, eu fiz o trabalho. Né? E em 64 ganhei esse prêmio que me proporcionou uma viagem de volta a Manhattan, a Nova York, e aí foi que eu, de repente, sim, conheci a Amazônia sob esse aspecto, né, de imagens, e gostaria, através da Amazônia ou de todo o país, me tornar um fotógrafo colorista. O que aconteceu com um projeto da editora Abril, né, que ia lançar uma revista mensal, o nome Realidade. Eu fui o primeiro fotógrafo contratado. E lá deixei o preto e branco, né, onde os jornais daquela época não publicavam boas, por suas máquinas insuficientes, tecnicamente, para esse tipo de publicação. E aí comecei de uma forma rebuscada, trabalhar com os ensaios coloridos, né, na revista Realidade. E aí deslanchei e me tornei para muitos, né? O brasileiro tem um vício de achar que o cara só faz aquilo, né? Seja da sua atividade que for. A ser o fotógrafo das cores. Mas eu nunca esqueci do preto e branco, ele me acompanhou até hoje. Mas foi a glorificação das cores, através do cromatismo, né? Que esse país é tão fogaréu, abaixo da linha do Equador, que eu me ufano e me orgulho. Eu queria te perguntar, quer dizer, voltando ainda um pouquinho ao Cruzeiro de novo, queria te pedir para falar de duas figuras que eu acho que são, assim, emblemáticas, né? Uma delas é o Jean Manzon e a outra é o José Medeiros, um francês e um piauiense. Fala desses dois, assim, da importância deles e do impacto que você teve, moleque ainda, folheando a revista e vendo o trabalho deles. Você chegou a conhecê-los, assim, pessoalmente? O Jean Manzon de perto, não, mas eu bebia na fonte. Foi uma missão francesa. Os franceses sempre tiveram essa necessidade de fazerem missões. É isso, não foi só no Brasil e outros cantos também. E tinham 3 fotógrafos nessa missão, uma deles, que era o Cotterreau, o Jean Manzon e aquele que ficou em Salvador, qual é o nome dele? Pierre Verger. Pierre Verger. E eles trabalhavam com roleflex, que era a mesma máquina que eu ganhei aos 15 anos do meu pai, José. Formato quadrado, 6 centímetros ali, e filme 120. E aí eu estudava à distância a visualidade, a ótica, né, desses franceses, e me fixava muito neles. O próprio José Medeiros, do Piauí, que para mim era um dos melhores fotógrafos do Cruzeiro, eu me identificava muito na observação, né, visual desses caras. E o Jean eu não conheci pessoalmente, mas o José Medeiros quase morreu nos meus braços, na cidade de L'Aquila, uma cidade italiana. Nós fomos num projeto aí de 120 pessoas à Itália, o último distrito da Amazônia, e que tinha fotografia, tinha balé, tinha os cantores. Estava lá o Veloso, estava o Gil, estava o Duarte, e o Balé Estágio, em São Paulo. E como fotografia, eu, José Medeiros, porque lá ele teve um paparipaque, né, numa noite, e nós estávamos no mesmo hotel, quartos contíguos, e aconteceu esse episódio. E foi muito gozado, porque na manhã seguinte, e já podia receber visitas. Eu, antes de ir para Roma, que fica a 120 quilômetros lá,
eu ia comprar um tripé, algumas coisas relativamente à fotografia. E ele, quando me viu de manhã, disse: Maria Firmina, olha que vexame, eu aqui. E tudo bem, estava tudo bem. Então, isso era de manhã, fomos a Roma, compramos o equipamento que eu queria, e voltando, o José tinha falecido. O que você aprendeu com ele? Primeiro, a visualidade fotográfica, depois o discernimento de ser um homem simples e ter a malícia do conviver com boas piadas, respeitando o outro. O José foi uma grande lição de vida para mim. Ele fotografou meu casamento com a Didi, a mãe do Duda, que meu filho mora comigo hoje, como é um bom negociante, ele que participa dessas funções de vender, de trabalhar esse tipo de coisa, porque com a minha alma de poeta eu só sei dar tudo que eu faço. E o Duda não, o Duda Walter, você quase foi cantor, e aí, assim, a gente aqui tem como assunto o Rio de Janeiro, e eu queria aproveitar a tua presença aqui para levar a gente, nas suas memórias, até o auditório da Rádio Tupi, que era um auditório conhecido pelo tamanho, tinha um apelido de Maracanã das rádios, e, enfim, você ali, então, no começo dos anos 50, você ensaia uma carreira de cantor. Como é que era o ambiente da Rádio Tupi e o que você cantava? Rapaz, lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei. Eu esqueço a letra hoje, né? Mas era alguma coisa por aí. Claudete Soares cantava no mesmo programa, em domingos alternados. Um programa infantil, infanto-juvenil, do Samuel Rosenberg, me lembro dele. E o estúdio, né? Enfim. O programa era o Clube do Guri, né? Clube do Guri? Clube do Guri. Na Rádio Tupi, ali próximo à Praça Mauá. Olha, eu não sei o que me fez cantar. Não me lembro deste episódio, que é fantástico, um menino de 13, 14 anos, né? Porque eu não cantava no banheiro, nem isso eu fazia, né? Normalmente, no resto de criança, eu me escondia dentro do armário, ficava no escuro e me colocava como se fosse o ator, naquele delírio da escuridão, daquele ambiental, e ficava atirando, né, também escondendo vestidos que vinham de lá, e de repente me tornei cantor, que esse fato eu não sei como aconteceu na minha vida. Eu só me lembro que eu, de repente, fui desfrutar lá na Rádio Tupi, com aquele microfone, né, que fazia assim, grande, e acompanhado por um regional de homens, 7, 8 homens. Eu lembro que tinha até esse violão de 7 cordas, né, cantando samba, cantando coisas que oriundas de países vizinhos, como bolero. Né? Enfim, não vou me lembrar. Luna, lunera, cascabeleira. Ai, quase que eu sigo carreira, mas depois eu achei que tinha alguma coisa estranha ali, que para você atingir o sucesso, eu precisaria de contemporizar algumas coisas que, dentro da minha moralidade, eu achava que não era justo. Então, saí fora, fiquei sem percepção profissional do que eu queria ser, até que um ano depois, através do José Medeiros, que tinha numa revista oriunda da mesma que fazia o Cruzeiro, que era mensal, essa revista, esqueci o nome agora, tinha lá 2 páginas de ensinamento fotográfico dotado pelo José Medeiros. E aí eu digo, é isso que eu quero.
assim segue a vida e você vira o fotógrafo Walter Firmo, na redação o Valtinho. E aí eu te pergunto o seguinte, você começa na última hora, naquela loucura de dia a dia, de um dia vai cobrir futebol, no outro dia é reportagem policial, aí tem política, concurso de Miss, baile de carnaval. Conta para mim, assim, qual foi a sua principal descoberta que você fez do Rio de Janeiro nessas andanças pela cidade, né? Porque todo dia tinha que entrar no carro para ir cobrir alguma coisa, ou algumas coisas, né? O que você descobriu da cidade que você não sabia e que te marcou para sempre? As entranhas da humanidade. Foi uma faculdade de vida, né? Essa coisa de você ter a percepção das várias camadas sociais, de como elas se constituem, né? Trabalhando com operários, né? Com desfile militar, desfile de moda, prostitutas, bandidos, esportistas, políticos. Toda essa rama de gente me fez, trabalhando nas humanidades, um ser certamente talvez melhor que eu aprendesse nas universidades constituídas. Então, o jornalismo tem essa dotação de quem faz de se refortalecer, né? De ser um super-homem em relação à descoberta do outro. E sendo assim, eu aprendi muito nessa escola de vida, que se chama jornalismo. Fui padre, né? Porque essa função, você pode ser padre, pode parturiente, você pode, enfim, né? Dormir com um favelado e almoçar com o presidente. Por aí, ele me deu essa alternativa. E fui muito feliz fazendo esse tipo de antropologia, né? Sem o canudo na mão. Walter, eu vou chamar agora, então, a primeira pessoa que a gente convidou para mandar uma pergunta para você, a jornalista Cora Ronay, que ela escreveu, né, um livro sobre você, o álbum de retratos, a coleção Memória Visual, em 2007. Solta aí, Bruno. Walter Firmo, meu amigo, meu herói, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você ficou conhecido, sobretudo, pelas fotos posadas que você fez. A gente fecha os olhos e a gente vê todas essas imagens que você criou no cotidiano da gente. Mas você começou trabalhando em jornal, na última hora, no JB, e fazia aquelas fotos que a gente faz, no grito, sai para a rua, vai fotografar isso, aquilo, o que está acontecendo. Como que esse tipo de fotografia impactou a tua foto posada? Onde essas duas fotografias se encontram? O fotojornalismo e as fotos tão carinhosamente compostas e pensadas. O que me fez me atribuir no manifesto jornalístico foi exatamente essa maneira de tentar destituir aquela coisa da fratura, né, digamos, da perna, o sangue, né, a questão de uma visualidade que se comprimia no imediatismo, essa coisa do flagrante. Eu acho que o jornalismo poderia também repensar essa atitude do veloz, tendo na contemplação uma maneira de ser informado. E eu só fui ser fotojornalista com essa missão pessoal de um menino de 15 anos que acreditava que a vida tem outras verdades, né? E sendo assim, quando eu fui para a última hora e comecei a fotografar, eu já tinha esse ufanismo, digamos assim, de ser uma pessoa ligada a essa cultura visual não qualificada no jornalismo, que era botar um pixinguinha na cadeira, sentado na cadeira de balanço, fazer uma exaltação poética através da fotografia.
Uma outra experiência importante na tua formação é quando você está trabalhando na Manchete, quando você tem a experiência de morar um tempo em Nova York, né? Você vai para o escritório lá em Nova York para trabalhar e você volta de lá bastante mudado. É dessa vez que você volta com Black Power, não é? Como é que foi isso? Black is Beautiful é uma briga dos negros americanos, né, que queriam exatamente, contestavam aquele tipo dentro da sociedade, né, americana de destituir a negritude, né, como acontece hoje aqui no Brasil. Então, eu fiquei 6 meses trabalhando no birô da revista Manchete, e um dia, ao chegar na redação, acho que foi Roberto, não me lembro mais bem, não sei se é o nome do diretor da redação, me chamou dizendo, olha, tem alguma coisa do Brasil para você. Aí eu fui ler, era o ciúme de um fotógrafo, né, do cast da Manchete no Rio de Janeiro, que era meu colega, que mandava essa: como vocês contratam um fotógrafo que é mal profissional, mal profissional, tinha mais uma outra alusão, né? E negro. Quando foi colocada essa questão do negro, eu digo, puxa vida, eu nunca fui, nunca senti essa questão contra mim por ser negro, já que eu tenho uma pele branca e uma pele negra na minha constituição física. Minha família de pele branca no Rio me tratava muito bem, e eu, talvez ignorando até de uma forma penal uma certa agressão da sociedade que estava em volta de mim, que não eram meus parentes, eu jamais senti alguma coisa nesse aspecto. E aí, quando voltei para o Brasil 6 meses depois, eu fiz do meu vocabulário visual uma contestação, né, em relação a trabalhar a minha imagem de uma forma política, né. Comecei com os músicos, fui para a rua, né, fui para as fábricas, fui para as festas folclóricas, as festas religiosas, as pagãs, enfim. E aí tornei um bojo, né, através da cena muda que se construiu a fotografia, de uma forma de exaltar a negritude no Brasil. E isso está constitucionalizado agora nessa exposição no Instituto Moreira Salles, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Firmo, a gente vai chamar agora o segundo convidado que mandou uma pergunta para você, o fotógrafo Léo Aversa. Oi, Firmo. Aqui quem está falando é Léo Aversa, sou fotógrafo, sou super fã do seu trabalho. Acho que suas imagens formaram a minha geração e tenho a admiração de todos nós. E nós todos somos influenciados pelo que você fez, pelo que você fotografou. A minha dúvida é saber assim, como você se relacionou com as pessoas que você fotografava. Pelas imagens dá para ver que tem uma intimidade ali, que tem uma empatia. E eu tenho muita curiosidade de saber como você se relacionava, como você dirigia, como você tratava os seus personagens. Um abração, Léo. Como é que eu posso traduzir isso? Olha, se eu vou fotografar, às vezes também sou surpreendido, como no caso de Dona Ivone Lara, que morava num quarto, salinha e cozinha, muito pequeno ali em Ramos, e que uma vez fui fotografada, essa foto está até lá na minha exposição, e ela estava na cozinha fazendo café, enquanto eu esperava na salinha, e tinha uma divisória assim toda colorida, né, de plástico colorido. Então, quando ela passou aquela
ultrapassou aquela divisória colorida, com um café na mão. Eu falei, para, dona Ivone, para aí. E ela parou e disse, mas vai me fotografar aqui? Não, é muito feio, a minha casa aqui é muito feia. Eu falei, não, é magnífico. É exatamente, traduz, né, o seu universo domiciliar, onde a senhora mora, e fiz essa foto. Então, depende. A Clementina de Jesus, eu passava todo dia, morava na Tijuca, e vinha de carro da cidade, e fazia um trajeto ali onde tem o Maracanã, e tem aquela grama verde, troncos de árvores, né, ali na Quinta da Boa Vista. E eu digo, eu sempre me lembrava assim da harmonia de um vestido branco, né, pela Clementina, com que eu tinha grande amizade. Eu digo, poxa, um dia vou convocar a Clementina para ela ficar quase deitada, recostada no tronco, com seu vestido branco, do show do autor. Pedi a Clementina, e a Clementina foi lá comigo, um fusquinha que eu tinha na época. Coloquei naquele ornamento visual, fiz a fotografia. Muitas das coisas eu percebia de uma forma anterior e dizia, aqui tem uma cena para mim. Como fazia aquele grande diretor japonês, né, que fazia aqueles desenhos, onde iria, no dia seguinte, iniciar suas filmagens. E outras, nessa coisa surpreendente que é você encontrar com o Pixinguinha sentado na cadeira de balanço, porque eu já tinha visto essa cadeira de balanço 5 anos antes, quando eu era do Jornal do Brasil, que fazia preto e branco, e já tinha fotografado ele naquela cadeira de balanço. E quando eu fui, 5 anos depois, em 1967, fazer uma série de fotografias na casa dele, eu vi a mesma cadeira de balanço. Enquanto ele era entrevistado, e demorou 1 hora, eu fiquei vasculhando outras possibilidades visuais através do seu quintal cimentado. Tinha uma árvore mangueira, tinha umas flores, umas folhas no chão, né? E eu digo, puxa, acho que eu vou pedir a cadeira de balanço dele aqui, eu vou pedir que ele sente. Então, essa coisa é muito ornamental, como se eu fosse um desenhista, que vejo alguma coisa que vai certamente fazer parte da minha maneira poética de ver o mundo. E assim foi feito, né? Sentei o Pixinguinha ali, segurei o seu saxofone e falei, seu Pixinguinha, eu quero... Não, seu Pixinguinha não, Pixinguinha, ele falou para mim, muito bravo não, porque ele era de uma cortesia, meu Deus, eu poderia ter sido padre. O homem era todo ajeitado na respeitabilidade ao outro. E aí, sentou-se, né? Eu só disse assim, fique olhando para uma linha entre o céu, né, e a terra, uma linha de horizonte. Ele postou-se daquela maneira. Eu já perguntei a algumas pessoas, né, que devotam aquela imagem como sendo a melhor minha, que não é. A melhor imagem vai ser aquela que eu em vida ainda farei. Mas eu perguntei, por que essa fotografia vocês gostam tanto? E alguém falou assim, é porque ali reside a felicidade. Qual é a sua melhor imagem? A que eu farei ainda. Certamente, se os órgãos que regem, né, que se tornam Deus, possam administrar minha conduta na Terra de mais 1 ano, ou 5, ou 10. Até hoje eu vou ainda ao banheiro sozinho, faço sexo, né, e amo as pessoas. Firmo, você contou aí, passou pela foto da Dona Ivone, que ela está com aquele olhar matador, aquele olhar da Dona Ivone entre aquelas fitas coloridas, aquele olhar é lindo. Clementina na árvore, Pixinguinha na cadeira de balanço. Tem uma série de fotos suas, que é uma série muito forte, que rendeu até um livro, que eu queria que você falasse um pouco desse trabalho também, que são as suas fotos do Arthur Bispo do Rosário. Eita, fé! O Aloysio Maranhão,
na revista Isto É, na sucursal do Rio de Janeiro. Naquele tempo, isso foi em 84, né? Eu era mais jovem e ele me tinha como louquinho. Ele me tinha como louquinho. E aí disse assim, Walter Firmo, tem um maluco lá ali naquela casa de rastreia loucuras, ali no Jacarepaguá. Queria que você fosse lá fotografar. É um homem que junta as suas coisas, sapatos, talheres, enfim, revistas. E nesse estado multiplicador, ele se faz artista. Aí eu fui. Chegando lá, fui até acompanhado do repórter José Castelo, que hoje, além de morar em Curitiba, ele escreve livros, né? E, então, lá chegamos e conhecemos esse grande artista, que já foi dizendo que o repórter tinha uma auréola cor-de-rosa e a minha era cinza. É que ele via isso no seu estado ilusório. E fiquei 2 tardes com ele, né? Voltei no dia seguinte, quando eu pedi a direção que eu queria sair com ele, fazer uma caminhada ali pelos jardins, né, da instituição psiquiátrica. E assim foi feito esse trabalho. E eu fazia as perguntas, ele quase que não respondia, apenas se ordenava a fazer. Eu disse, vamos aqui, deita aí. E assim foi feito essa transição psicológica, né, do meu trabalho com o Arcebispo do Rosário. Na colônia Juliano Moreira e aqueles mantos mais lindos do mundo, né? Aquilo é muito bonito. Ele tinha uma nave, né? Que ele dormia dentro daquela nave vestido nesse manto. Firmo, eu não posso deixar de te perguntar sobre a tua experiência na política pública, quando você, já na redemocratização, né, isso depois do período da ditadura militar, você é convidado, em 86, para dirigir o Infoto, o Instituto Nacional de Fotografia. Como é que foi essa experiência e valeu a pena? Olha, o ministro Celso Furtado mudou a minha vida, porque tirou aquele menino das ruas, né, onde eu me situei muito bem, e que não estava no abandono, estava me achando, e me colocou diante de uma mesa, né, sentado diante de uma mesa, dirigindo, né, fazendo, rascunhando o futuro, né, promissor da fotografia brasileira. Era um cargo político. Enfim, eu, como fotógrafo, né, fui instado a ocupar aquela cadeira. E o que é essa coisa, às vezes, de um Estado, um cargo político? Você pode não trabalhar como técnico, você pode trabalhar politicamente com uma pessoa que faça, né, que é daquele meio. E assim foi a minha estadia durante alguns anos nesse métier. A equipe vinha com o menu, né, com o cardápio de intenções, e eu dizia, vamos aqui ou vamos aqui? O que vocês acham? E cada um estipulava, né, o que seria por ali, pela direita ou pela esquerda. E eu opinava, né? E foi assim, fomos ao Ouro Preto, e que a fotografia deu um boom, naquele ano de 86, acho, onde levamos mais de 1.000 pessoas a inundar aquela cidadezinha, né, através da fotografia. Foi muito bom. E fiquei até 91, né, quando no governo Collor, o seu ministro da Cultura desqualificou o meu instituto e o também de um outro. Foram 2 institutos que foram rebaixados, saíram da sua função na FUNARTE. E eu também saí da FUNARTE porque eu não tinha curso superior, e então não podia seguir
a carreira, né, de funcionário público. Mas fui anistiado 2 anos depois pelo então presidente Tabasan. Voltei e hoje sou aposentado pela FUNARTE. Agora, posso dizer que a partir dessa fase, minha vida mudou inteiramente. Né? Eu deixei pouco menos de ser o repórter fotográfico e passei, nesses ensinamentos, a buscar um tipo de fotografia que fosse não profundamente jornalístico, mas que se orientasse em outras descobertas. Em 91, né, quando fui por necessidade ficar ausente das leads na FUNARTE, passei a ser professor, né, e orientando os alunos. Fiz outro dia uma conta de chegar, nesses 30 anos, desde 91 até antes agora dessa doença, 2 anos passados, eu administrei certamente em torno de 19 mil pessoas, das quais uns 40 seguiram a carreira fotográfica, talvez mais um pouquinho, mas outros se contentaram com o titio, os conselhos do papai, né? E toda a esperança de um homem mais maduro que possa orientar os mais jovens. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera no aparelho de celular, né? No smartphone, como se diz. E, enfim, imagino que todo mundo se sinta fotógrafo de alguma maneira. Isso deve ser uma certa agonia para o fotógrafo de fato, né? Não. Eu acho que são fotógrafos de um status quo dentro da modernidade, né? Mas dizem, inclusive, que não é fotografia. É fotografia. Hoje, eu me oriento nessa possibilidade de estar com o meu smartphone, a fotografia através do telefone, fotografando. Né? É um caderno de anotações para mim, né? Eu trabalho nesse visionário. E, às vezes, estou na rua, vejo um portão iluminado de uma forma diferente, né? Uma árvore, uma folhagem, o céu com mais nuvens estranhas, tudo que possa ser visualizado, e eu me adubro nessa proporção de ser fotógrafo através de qualquer instrumento. Eu preciso acabar com isso, que a fotografia só é orientada por máquinas soberbas que custam rios de dinheiro. Não é assim. Eu estou muito bem hoje também no smartphone, mas, sim, se você quer ampliar 1 metro, 2 metros, não vai ter a qualidade de uma Canon, de uma Nikon, de uma Assai Pentax, de uma Hasselblad, de uma Levan. Mas tudo é fotografia no meu entendimento. A próxima pergunta de um convidado tem a ver com esse assunto. Esse convidado que mandou uma pergunta para você é o fotógrafo e antropólogo Milton Guran. Olá, Firmo. De uns 20 anos para cá, cresceu muito o movimento de fotógrafos populares, aquilo que a gente chama de inclusão visual, os fotógrafos de comunidade que registram, documentam os diversos aspectos da sua vida cotidiana, construindo uma outra representação visual da sua própria identidade. Você que tem a sua obra voltada para a cultura popular, como é que você vê o trabalho desses fotógrafos? É um estado puramente político, onde eles podem administrar esses bens, morando, às vezes, praticamente no lugar, e ter um entendimento melhor com aquele povo, com aquela gente. Né? Muita sorte até. Eu, às vezes, me furto, né? Gostaria de morar numa comunidade para exercer os meus poderes fotográficos. Certamente eu me daria muito bem. E é uma forja, é uma escola, né, de vida. Acho que é por aí que eu vejo esses fotógrafos de comunidade. Como é que você vê, Firmo, como é que você espera que a nossa cidade estará em 2065, quando o Rio de Janeiro completar 500 anos de fundação? Como é que você acha, como é que você imagina que a nossa cidade vai estar por lá? Eu tenho
essa pergunta realmente nunca me fizeram. Eu não tenho a menor intenção de visualizar uma coisa que não me pertence, né? Que é futurista e que certamente eu não estarei lá. Você imagina se a gente pudesse ver 300 anos, uma chatice, viver essa vida qualquer, né, que nos ilumina e nos faz bem enquanto a gente passa com tantos desagravos e felicidades também. Eu aturar, viver 300 anos, impraticável. Agora, a vida é uma passagem, né? A vida é uma sucessão. Certamente esse estádio de futebol que eu estou vendo aqui, o Maracanã, a 200 metros de distância, através da minha janela, não existirá. Será que o futebol vai aguentar dentro dessa caixinha de surpresa que ele é? É tanta transformação. Hoje estou de saco cheio de futebol, porque virou um programa de dinheiro, onde o dinheiro está envolvido, né? Onde tudo é um negócio. Eu gostava daquele tempo do futebol que o jogador ficava e morria no seu clube. Agora, como aquilo que o Sartre disse que as gerações são inconciliáveis, é impraticável. Então, como é que eu posso adivinhar e responder a sua pergunta de uma forma satisfatória? Eu acho que essa é a única pergunta que eu não vou poder lhe responder. Tua resposta me lembrou um samba do Padeirinho, da Mangueira, que é aquele samba que ele fez lá atrás, acho que na década de 70, que é Como será daqui para o ano 2000, como será o nosso querido Brasil, como será o morro sem os barracões, como será o Rio sem as tradições. Era o samba do Padeirinho lá em 70, na década de 70. Pois é, essa coisa da tradição, né, que rege a história humana. Eu hoje vejo já diferenciações, por exemplo, das festas populares. As festas religiosas, não, essas acho que continuam, porque tem aquela classe da procissão, né, mas as tradicionais em relação à sua própria história, eu acho que elas serão banidas dentro de alguns anos, porque a cada ano eu vejo a menina eu não querer mais, né, se vestir daquela forma que a sua mãe se vestia anos atrás. E o menino também, ele quer tênis, ele quer a moda, enfim. É isso aí. A gente vai agora, Firmo, para 4 perguntas ligeiras que a gente faz para todos os entrevistados, já encerrando a nossa conversa. São perguntas rápidas. A primeira delas é o seguinte: eu queria que você me dissesse o nome de um grande carioca ou uma grande carioca que você tenha conhecido. Seria o Pixinguinha. A minha musicalidade, os meus toques musicais são tão fiéis, né? É uma pergunta assim, porque eu não queria falsear essa questão. Seria um morto, já falecido, um falecido, seria uma pessoa que está viva ainda, né? Eu gosto de tanto, não sei como responder. O que é que você me diz? Eu me oriento dentro de uma pessoa que já foi ou uma que está ainda? Pode ser de uma, pode ser de outra, você que diz. Tem muita gente por aí. Inclusive você conviveu com vários, né? Na banda de Ipanema, no dia a dia. Diga lá. Eu vou dizer um que foram meus orientadores, né, no meu percurso profissional, musical, junto aos cantores, junto aos poetas da música, que me colocaram exatamente nesse viés e que eu fiz o meu grande trabalho fotográfico sobre eles. Sem eles, na aba do chapéu deles, eu não teria chegado onde eu cheguei, fotografando essa gente, né, essa tribo. Seria, primeiro, Sérgio Cabral, o pai, com quem eu servi exército junto em 1957, no primeiro regimento de infantaria, lá na Vila Militar. O Sérgio era de uma outra companhia, enfim, companhias diferentes, mas era no regimento. O Sérgio Cabral, um grande irmão, conheci ele na caserna, sem barriga, sem olheira. E o outro
o Hermínio Belo de Carvalho. Sei lá, não sei. Sei lá, não sei. A mangueira é tão grande. Que nem cabe explicação. Poderiam ser outros que eu fiz tanta amizade que estão vivos também. Mas eu fico nesses dois que foram pilares da história. Firmo, a propósito do Cabral que você falou, eu ia te perguntar teu time de futebol, você já disse o teu time de futebol lá no começo da conversa, mas eu queria te perguntar então por quê? O que te levou a ser vascaíno? Se é um time especificamente, se foi um jogo, se é coisa de família, se eram os amigos? Eu vinha da Geral, por volta de 1952, vinha a pé ali de Maria da Graça, que é um bairro colado no Meia, porque eu tinha pouquíssimo dinheiro, não dava nem para pegar um bonde. Eu vinha a pé de lá até o Maracanã, com a camisa do Vasco. E até passei uma vergonha uma vez, porque era um Vasco-Flamengo, e no primeiro tempo o Flamengo estava 4-0. E eu digo, meu Deus do céu, agora não, né? Voltei. E quando eu voltava, pelo mesmo itinerário que eu fiz, as pessoas certamente torcidas do Flamengo, aí, Vascaíno, está contente agora? Mas o que me tornou Vasco deve ter sido um jogador chamado Sabará, ponta direita, vindo do Rio Grande do Sul, um negão, não de grande estatura, mas que era um exímio jogador, dribles, puxa. E jogando depois no campinho do Chico Buarque, que me tornei amigo, porque entrei nessa coisa de fotografado pelo Disco Francisco, em 1988, 98, ficamos próximos. E ele me convidou para jogar no time dele contra, enfim, lá naquele campinho de futebol que ele tinha, eu tenho ainda, o Recreio de Bandeirantes, né? E lá fui eu, estou jogando com ele, assim, ele sabia que eu era vascaíno, ele manda uma bola assim, adiantada, e diz assim, vai, Sabará! Meu Deus do céu. Por aí, assim. Vem cá, eu já vi foto sua, quer dizer, foto não tirada por você, mas eu já vi você fotografado na Banda de Ipanema, mas eu queria saber qual é a tua escola de samba. Mangueira, embora meu pai fosse Portela, e eu tenho dentro, é outro negócio. Eu não vou dizer aqui que é o meu segundo time, tá? Porque você não precisa ficar com o time, você pode ter outras admirações, né? Mas só posso dizer a você que meu pai era Flamengo, né? Minha mãe era fluminense, os meus netos hoje são flamenguistas, o meu filho, é Flamengo. Mas, rememorando a pergunta que você me fez, qual foi mesmo? Eu te perguntei a tua escola de samba, você me disse que é Mangueira, mas que teu pai era Portela. Então, mas eu tinha muita vocação por aquelas escolas tradicionais, né? Aquela outra de Madureira, o Salgueiro, né? Essas escolas tradicionais, antes do aparecimento de outras. Mas eu sou mangueirense pelas suas cores, né? E a sua questão tradicional, Cartola, né? Tantos outros. E eu, hoje, daqui, nessa reportagem, respondendo as perguntas de você, estou vendo, além do Maracanã, certamente em linha reta, uns 800 metros, a Mangueira. Você é morador da Tijuca, mas assim, a última pergunta que eu te faço é qual é o teu bairro do Rio preferido? Quer dizer, se é o bairro em que você mora atualmente, se é o bairro onde você nasceu, ou se é algum bairro por onde você tenha passado entre uma coisa e outra. Agora você me tocou no coração, cara. O meu bairro mais preferido é aquele bairro onde eu ia mais carioca, o subúrbio, a Zona Norte. Você sabe que eu fui conhecer a Zona Sul quando eu era
aprendi de fotografia nos carros, nos jipes, da última hora, porque a minha localização como carioca morria através dos pontos que me trazia do Meia até a Cinelândia. Eu só fui conhecer a Zona Sul, certamente nos meus 17 anos de idade. Eu não quero dizer com isso que a Zona Sul não seja carioca, sim que é, se constitui num excelente exemplar, né? Onde o turismo se faz, né? Com as suas belas praias e as suas belas paisagens. Mas aonde a vida se reacende no sofrimento, na questão da distribuição de renda muito menor, né? No seu caráter intrínseco de humanidade, está no subúrbio. Então, eu fico onde o Rio é mais carioca, na Zona Norte. Mas escolhe um bairro aí. Eu fico na divisão de bens, eu fico na Tijuca, né? Só não tem a praia, só não tem o bar. Firmo, foi um prazer imenso conversar com você. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer a todas e todos que acompanharam a nossa conversa. Quero agradecer ao prefeito Eduardo Paes, quero agradecer ao secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita. Quero agradecer aos meus colegas do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, em especial aos meus companheiros da Coordenação de Promoção Cultural, Pedro Paulo Júnior e Bruno Fontes, que estão me acompanhando nessa gravação, participando dos bastidores nessa gravação, e a presidente do Arquivo Geral, Rosa Maria Araújo. Por fim, muito obrigado a você, Firmo, pela disponibilidade e pelas ótimas histórias que contou aqui para a gente, tá? Eu quero agradecer também a oportunidade que vocês me deram de ter um carioca na parada falando sobre a sua cidade e a sua história. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Até.